Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história merece ser ouvida. Então aproveita para se inscrever no canal e comenta aí de qual cidade você me assiste. A manhã chegou com o cheiro de terra seca e o gosto amargo da solidão na boca. 3 anos já. 3 anos desde que enterrei Maria sob o ipê amarelo e ainda acordo esperando ouvir sua voz chamando meu nome. O vento corta a pele como lâmina, mas não dói mais que a ausência que carrego no peito. Meu nome é João Pinheiro, mas há muito tempo ninguém me chama assim. Por essas trilhas do Jalapão, sou apenas o Apache. Um homem que caminha sozinho, carregando nas costas o que cabe numa mochila e no coração o que não cabe em lugar nenhum. 62 anos de vida, dos quais os últimos 3 passados fugindo de tudo que me lembra que um dia fui feliz. A estrada de terra se estica à frente como uma cicatriz no cerrado. Poeira sobe e desce com o vento, criando redemoinhos que desaparecem sem deixar rastro, igual a mim. Igual a tanta gente que passa por aqui e some no horizonte. Minha égua, esperança, nome que Maria escolheu numa ironia que só agora entendo, mastiga o freio com pressa. Ela sabe que estamos perto do povoado de Ponte Alta, onde costumo parar para trocar mantimentos por serviços. Mas hoje tem algo diferente no ar. Um silêncio que não é natural. Os pássaros se calaram. O vento parou. Até a esperança diminuiu o passo, as orelhas em pé, atenta a algo que eu ainda não consigo ver. É quando avisto, no meio da estrada, uma mancha escura contra o barro claro. Primeiro penso que seja um animal ferido, talvez um bezerro perdido. Mas conforme me aproximo, a forma ganha contornos que fazem meu peito apertar. Uma cadeira de rodas, e nela, uma jovem. Paro esperança a uns 20 metros, não por medo, mas por respeito. Aprendi que pessoas abandonadas ficam como animais feridos, desconfiadas, prontas para atacar ou fugir. Desço devagar, as botas rangendo no chão seco, e caminho até ela com as mãos à vista. A moça não deve ter muito mais que 18 anos. Cabelos castanhos grudados no rosto pelo suor e pela poeira. Olhos vermelhos de tanto chorar, mas ainda assim firmes, me encarando sem baixar a cabeça. Nas mãos, um lenço velho, desbotado, que aperta como se fosse a última coisa que a liga ao mundo. Ao lado da cadeira, uma garrafa d'água quase vazia e um bilhete amassado. Pego o papel com cuidado, como se fosse uma folha seca prestes a se desfazer. As palavras são poucas, escritas com letra trêmula. Que Deus cuide de você. Meu estômago vira. Já vi abandono antes, já vi gente jogada na estrada como lixo, mas nunca assim. Nunca tão jovem, tão indefesa. Olho para ela de novo. Não há lágrimas agora. Há algo pior. Há resignação. Há quanto tempo você está aqui? Pergunto, a voz saindo mais rouca que o normal. Ela não responde, apenas me observa, como se tentasse decifrar se sou uma ameaça ou uma esperança. Sei que não posso apressá-la. Confiança é igual à água em terra seca. Tem que ser regada devagar, senão escorre e se perde. Volto até a esperança e pego meu cantil. Volto devagar, me ajoelho ao lado da cadeira e estendo a água para ela. Suas mãos tremem quando pegam o cantil. Bebe com sede, mas sem desespero. Há dignidade até na sua fome. Meu nome é João, digo, guardando o bilhete no bolso, mas me chamam de Apache. Ela limpa a boca com o lenço e me encara de novo. Quando fala, a voz é um fio, mas não quebra. Lúcia, é só isso. Mas é suficiente. Um nome é o primeiro tijolo de uma ponte. E eu sinto que vou precisar construir muitas pontes para chegar até ela. O sol já está alto quando decido que não posso deixá-la ali. Não é piedade. É algo mais profundo, mais antigo. É o eco da voz de Maria sussurrando no meu ouvido. Não deixe ninguém sozinho, João. Solidão mata mais que bala. Amarro a cadeira de rodas na lateral da montaria com cordas que sempre carrego. Lúcia não pergunta para onde vamos.
Não reclama quando a pego no colo para colocá-la no cavalo. Seu corpo é leve demais, como se parte dela já tivesse se dissolvido no vento. Cavalgamos em silêncio, ela abraçada à minha cintura, o rosto encostado nas minhas costas. Posso sentir sua respiração através da camisa. Está viva, está aqui, e por enquanto isso basta. A cabana fica a 2 léguas de distância, escondida entre as árvores de um vale que poucos conhecem. É simples, madeira, palha, uma varanda pequena onde costumo sentar para ver o pôr do sol. Não é muito, mas é meu, ou era até hoje. Quando chegamos, Lúcia olha ao redor com curiosidade. Não é o olhar de quem julga, é o olhar de quem procura seu lugar no mundo. É aqui que eu moro. Digo descendo primeiro e depois a ajudando. Não é palácio, mas é perfeito. Ela interrompe, e há algo na sua voz que me faz acreditar. Coloco-a na cadeira e empurro até a varanda. Só então percebo o óbvio. Degraus. 2 degraus que nunca foram problema para mim, mas que agora parecem montanhas. Lúcia percebe minha hesitação e sorri pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas real. Não se preocupe, diz. Eu me acostumei a encontrar caminhos. Antes que eu possa fazer qualquer coisa, ela transfere o peso do corpo para os braços e se impulsiona para cima dos degraus, puxando a cadeira em seguida. São movimentos precisos, praticados, movimentos de quem teve que aprender a viver num mundo que não foi feito para ela. Naquela noite, enquanto ela dorme no meu quarto e eu me viro na rede da varanda, fico pensando no bilhete. Que Deus cuide de você. Como se Deus não tivesse coisa melhor para fazer. Como se Deus não tivesse falhado desde o começo. Mas talvez seja isso mesmo. Talvez Deus cuide através de gente quebrada como eu. Gente que conhece o gosto do abandono e por isso não consegue ver outro sendo devorado por ele. Adormeço com o som da respiração dela vindo do quarto. Um som que fazia falta na minha casa há 3 anos. Um som que me lembra que estar vivo não é só não estar morto. É dividir o ar com alguém. É não ser o único coração batendo no escuro. Amanhã vou ter que improvisar. Vou ter que adaptar. Vou ter que aprender a ver o mundo através dos olhos de quem sempre teve que inventar jeitos de existir nele. Mas por enquanto, basta saber que ela está aqui, que não está mais sozinha na estrada, que alguém ouviu o grito silencioso do seu abandono e respondeu com presença. A chuva começa a cair lá fora, gotas grossas no telhado de palha, um barulho que sempre me acalmou, mas que hoje tem um significado novo. Está lavando a poeira da estrada, está apagando os rastros do que foi. Está preparando a terra para o que pode vir. Fecho os olhos e pela primeira vez em 3 anos não sonho com Maria. Sonho com uma jovem em cadeira de rodas, ensinando um Apache solitário que há muitas formas de caminhar. E que às vezes a mais bonita é aquela que fazemos juntos. O cheiro de café me acorda antes do sol nascer. Por um momento, ainda embrulhado no sono, penso que é Maria mexendo na cozinha. Mas quando abro os olhos, vejo Lúcia manobrando a cadeira entre os móveis, equilibrando uma panela pequena no colo. Bom dia, ela diz, sem me olhar. Espero que não se importe. Achei café na lata. Levanto da rede devagar, as juntas reclamando da noite ao relento. Ela conseguiu acender o fogão a lenha sozinha, buscar água no filtro de barro, encontrar as xícaras no armário alto usando um cabo de vassoura. Movimentos eficientes, precisos, como se tivesse mapeado minha cozinha durante a noite. Não precisa... Começo, mas ela me interrompe com um olhar. Preciso sim. Não sou visita. Sou... Ela hesita, procurando a palavra certa. Sou alguém que está aqui. Tomo o café em silêncio, observando-a. Há algo diferente na sua postura hoje. Menos resignação, mais determinação, como se uma noite de sono tivesse lavado parte da derrota dos seus olhos. Lúcia, digo, pousando a xícara, sobre ontem, sobre sua família. Não tenho família. Ela corta, seca. Tive.
Mas pessoas que te largam numa estrada não são família. São estranhos que dividiam a mesma casa. A dureza na sua voz me lembra de mim mesmo nos primeiros meses após a morte de Maria. Raiva é mais fácil de carregar que tristeza. Dói menos. Entendo, digo, e realmente entendo. Mas você não pode ficar aqui para sempre. Quer dizer, pode, mas... Mas o quê? Ela me encara, desafiadora. Vou ser um fardo? Vou atrapalhar sua vida de ermitão? A pergunta me pega desprevenido. Não é isso. Ou talvez seja exatamente isso, e eu não quero admitir. Não é isso, minto. É que este lugar é isolado, não tem médico, não tem o quê? Rampas? Banheiro adaptado? Gente que me trate como normal? Ela ri, mas não há humor na risada. João, eu passei 18 anos sendo tratada como um problema. Não preciso de rampas. Preciso de alguém que me veja como gente. Suas palavras me acertam como um tapa. Fico ali parado, segurando a xícara vazia, sem saber o que dizer. Ela tem razão. Estou vendo limitações onde ela vê possibilidades. Desculpe, digo finalmente. Você tem razão. Você não sabe lidar comigo. Ela completa. Tudo bem, eu também não sei lidar com bondade, mas podemos aprender juntos. O sol já está alto quando saio para os afazeres matinais. Verifico as armadilhas, cuido da horta, levo esperança para beber água no córrego. Lúcia fica na varanda, observando. Não pergunta se pode ajudar. Apenas observa e aprende. Quando volto, ela está debruçada sobre uma corda velha, desfazendo os nós com os dedos ágeis. Estava dando nó, explica. Posso fazer cordas novas com isso. Sabe fazer corda? Sei fazer muita coisa. Quando você não pode sair de casa, aprende a transformar o que tem no que precisa. Sento-me na varanda ao lado dela, fascinado pela destreza das suas mãos. Os dedos se movem rápido, separando fibras, trançando, criando algo novo do que parecia perdido. Quem te ensinou? Minha avó. Antes de morrer, ela faz uma pausa. Minha avó não tinha vergonha de mim. Dizia que Deus não faz lixo, só gente diferente. Que eu tinha que encontrar minha utilidade. E encontrou. Estou encontrando. Passamos a tarde juntos. Ela trabalhando na corda, eu consertando uma cerca quebrada. Conversamos pouco, mas há uma paz estranha nesse silêncio compartilhado. Como se cada um estivesse processando a presença do outro. Quando o sol começa a descer, percebo que preciso ir até o povoado. Estou sem sal, sem óleo, sem algumas coisas básicas. Mas a ideia de deixar Lúcia sozinha me deixa inquieto. Preciso ir à Ponte Alta, digo. Volta de noite, você... Fico bem sozinha, ela responde, sem levantar os olhos da corda. Não sou de vidro. Mesmo assim, deixo a espingarda carregada encostada na parede, água suficiente e comida preparada. Ela aceita tudo com paciência, como se entendesse que meu cuidado excessivo é mais sobre mim do que sobre ela. João, ela me chama quando já estou montado. Obrigada por não ter me deixado lá. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você podia ter passado direto. A maioria passaria. Cavalgamos até o povoado, as palavras dela ecoando na minha cabeça. Será que eu passaria direto 3 anos atrás? Antes de Maria morrer? Antes de eu entender o que é ser deixado para trás? Ponte Alta é pouco mais que uma dúzia de casas espalhadas ao redor de uma igreja pequena e um armazém. Conheço todo mundo, mas falo com poucos. Sou respeitado, mas não querido. O Apache que aparece quando precisa e some quando não precisa mais. Seu Antônio, dono do armazém, me atende com a cordialidade de sempre. E aí, João? Sumido, hein? Ando ocupado, respondo, pegando os mantimentos. Ocupado com o quê? Falando com as árvores? Ele ri da própria piada. Não respondo. Pago e saio. Mas na porta tropeço em Dona Mercês, a parteira local. Uma mulher pequena, de cabelos brancos e olhos espertos, que parecem ver através das pessoas. João Pinheiro,
Ela me para, a voz baixa. Tem uma moça com você. Não é pergunta, é afirmação. Dona Mercedes tem ouvidos em todo o Jalapão. Sabe de tudo antes de acontecer. Pode ser, respondo cauteloso. Moça nova, cadeirante, abandonada na estrada. Meu sangue gela. Se ela sabe, outros sabem. E se outros sabem, pode ter problema. O que a senhora quer? Pergunto, direto. Quero saber se você precisa de ajuda. Moça nova numa casa de homem solteiro pode dar língua. Não tem nada demais. Eu sei. Ela me interrompe. Conheço você, João. Conheci Maria. Sei que tipo de homem você é, mas outros não sabem. E gente abandonada na estrada. Às vezes a família vem atrás. Sinto um frio na barriga. Não havia pensado nisso. Claro que podem vir atrás. Não por amor, mas por vergonha. Por orgulho ferido. O que a senhora sugere? Traga ela aqui. Deixe o povo ver que não tem nada errado. Que ela é pessoa direita. Gente tem medo do que não conhece. Volto para casa com a cabeça fervilhando. Dona Mercedes tem razão. Lúcia não pode ficar escondida para sempre. Mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentar o mundo. E eu vou ter que enfrentar junto. Quando chego, ela está na varanda, uma corda nova nas mãos e um sorriso pequeno nos lábios. Como foi? Pergunta. Preciso te contar uma coisa, digo descendo do cavalo. Sobre o que pode acontecer. Sento ao lado dela e conto tudo. Sobre Dona Mercedes, sobre a possibilidade da família aparecer, sobre a necessidade de ela se mostrar no povoado. Lúcia me escuta em silêncio, as mãos ainda trabalhando na corda. Eles vão vir, diz quando termino. Mais cedo ou mais tarde vão vir, não porque sentem falta, porque não suportam a ideia de alguém saber que abandonaram a filha. E se vierem? Aí vamos ver do que somos feitos. Há uma força nova na sua voz. Uma determinação que não estava lá ontem, como se a perspectiva do confronto, em vez de assustá-la, a tivesse acordado. Lúcia, digo hesitante, você não precisa enfrentar isso sozinha. Ela para de trabalhar e me olha. Seus olhos estão diferentes. Não há mais resignação. Há fogo. Eu sei, responde. Pela primeira vez na vida, eu sei que não estou sozinha. Naquela noite, enquanto ela dorme, fico na varanda olhando as estrelas. Há uma mudança acontecendo. Não só nela, mas em mim também. A cabana não é mais meu refúgio solitário, é nossa casa. E casa é algo que se defende. Amanhã vamos ao povoado, vamos mostrar que Lúcia não é um fardo, não é uma vergonha, não é um problema a ser escondido. É uma pessoa, e pessoas merecem ser vistas. Mas primeiro tenho que terminar uma coisa. Pego as tábuas que sobraram da cerca e começo a serrar. Uma rampa, pequena, simples, mas feita com cuidado, feita para durar. Porque agora eu entendo, não é sobre curar feridas, é sobre construir pontes. E toda ponte precisa de uma base sólida. O martelo ecoa no silêncio da noite. Cada martelada é uma promessa, cada prego um compromisso. Estou construindo mais que madeira. Estou construindo um lugar onde ela possa ser quem é. Estou construindo um lar. A rampa fica pronta ao amanhecer, tosca, mas sólida. Lúcia acorda com o som das últimas marteladas e vem até a porta. Quando vê o que fiz, fica parada por um longo momento, apenas olhando. Você não precisava, diz, mas a voz sai engasgada. Nem precisava sim. Casa tem que servir para quem mora nela. Ela testa a rampa devagar, as mãos firmes nas rodas da cadeira. Sobe e desce algumas vezes, um sorriso pequeno crescendo no rosto a cada passagem. Está perfeita, diz. Obrigada. Tomamos café juntos, mas há uma tensão no ar. Ambos sabemos que hoje vamos ao povoado. Ambos sabemos que não será fácil. Como quer fazer isso? Pergunto. Simples. Vou como sou. Se não gostarem, problema deles. Há uma firmeza na sua voz que me impressiona, mas posso ver suas mãos tremendo levemente quando pega a xícara. Coragem,
Não é não ter medo, é ter medo e ir assim mesmo. Preparo Esperança com cuidado extra. Hoje ela vai carregar 2 pessoas e uma cadeira de rodas. Lúcia observa meus preparativos sem comentar, mas quando amarro a cadeira, ela fala: João, se as coisas ficarem ruins, se o povo for muito cruel, você não precisa me defender. Eu aguento. Talvez você aguente. Mas eu não aguento ver. O caminho até Ponte Alta nunca pareceu tão longo. Lúcia vai abraçada à minha cintura, o corpo tenso. Posso sentir seu coração batendo rápido através das costas. Está nervosa? Pergunto. Apavorada, ela admite, mas determinada. O povoado aparece no horizonte como sempre apareceu. Casas baixas, igreja branca, o armazém de seu Antônio. Mas hoje tudo parece diferente, mais hostil, mais julgador. Paro Esperança na frente do armazém. Algumas pessoas já se aglomeram, curiosas. Desço primeiro, depois ajudo Lúcia a descer e se acomodar na cadeira. Os murmúrios começam imediatamente. É ela mesmo. Coitada. Que horror. Na casa do João. Sozinhos lá. Lúcia ouve tudo, mas mantém a cabeça erguida. Empurro a cadeira até a porta do armazém. Seu Antônio aparece, tentando disfarçar a curiosidade. Bom dia, João. E... Senhora? Lúcia. Ela se apresenta, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo. Seu Antônio hesita por um segundo antes de apertar sua mão. É um momento pequeno, mas crucial. Um homem respeitado no povoado tratando-a como pessoa normal. Prazer, dona Lúcia. Em que posso ajudá-los? Preciso de linha para costura, ela diz. E agulhas. Pretendo fazer alguns trabalhos. Trabalhos? Bordados. Costura. Conserto de roupas. Tenho mãos ágeis e tempo. Seu Antônio pisca surpreso. Não era isso que esperava ouvir. Ah, sim, claro. Tenho linha boa aqui. Enquanto Lúcia escolhe os materiais, observo as pessoas ao redor. Dona Mercedes chegou silenciosamente e observa tudo com atenção. Algumas mulheres sussurram entre si. Crianças olham com curiosidade aberta, até suas mães as puxarem para longe. Quanto fica? Lúcia pergunta. R$2, responde seu Antônio. Ela abre uma bolsinha pequena e conta as moedas. São poucas, muito poucas. Movimento-me para pagar, mas ela me para com um olhar. É meu dinheiro, diz baixo. Deixe eu fazer isso. Paga e guarda cuidadosamente o troco. A dignidade no gesto. Ela não está sendo sustentada. Está investindo no próprio futuro. Saímos do armazém e vamos até a praça pequena onde fica a igreja. Lúcia quer ver tudo, conhecer o lugar. Algumas pessoas nos seguem à distância, como se fôssemos uma atração curiosa. É quando a situação muda. Um homem se aproxima. Reconheço-o. Zé Benedito, um fazendeiro local conhecido pelo temperamento ruim e pelas opiniões fortes. Ele vem direto na nossa direção, o rosto fechado. João! Ele me chama, mas não tira os olhos de Lúcia. Que negócio é esse? Que história é essa da moça? Não é da sua conta, Zé, respondo, mas mantenho a voz calma. É sim, moça abandonada na estrada, morando com um homem solteiro. Isso dá o que falar. Sinto Lúcia se enrijecer ao meu lado. Suas mãos apertam as rodas da cadeira. O senhor tem algum problema comigo? Ela pergunta direto. Zé Benedito a olha de cima, como se estivesse avaliando gado. Não tenho problema com você, menina. Tenho problema com a situação. Não é direito, não é moral. O que não é moral? A voz de Lúcia sai mais alta. Eu estar viva? Eu não ter morrido na estrada? É moral moça solteira morar com homem solteiro? É isso que você quer ensinar para nossas crianças? O sangue me sobe à cabeça. Dou um passo à frente, mas Lúcia me segura pelo braço. Deixe eu responder. Ela sussurra. Depois se vira para Zé Benedito, o olhar firme. O senhor está certo, não é moral. Sabe o que não é moral? Uma família abandonar uma filha numa estrada deserta. Uma sociedade que julga quem salva e protege quem abandona.
Um homem que olha para uma cadeira de rodas e vê só problema. Sua voz sobe a cada palavra. As pessoas se aproximam para ouvir melhor. Eu não escolhi nascer assim, mas escolho como vou viver. E escolho viver com dignidade, trabalhando, me sustentando, sendo útil. Se isso ofende o Senhor, o problema não é meu, é seu. Zé Benedito fica vermelho. Abre a boca para responder, mas Dona Mercês aparece do nada. Zé Benedito, ela diz, a voz doce, mas firme. Que bonito te ver preocupado com moralidade. Esqueceu que sua própria irmã morou 6 meses na casa do João, quando o marido morreu e ela não tinha para onde ir? O homem emudece. Dona Mercês continua. João Pinheiro é homem direito, criado pela Maria, que era santa. Se ele acolheu essa moça, é porque ela merece, e pelo que vejo, ela tem mais caráter na unha pequena que muita gente grande que eu conheço. Um murmúrio de aprovação percorre o pequeno grupo. Zé Benedito, derrotado, resmunga algo e se afasta. Dona Mercês se aproxima de Lúcia. Menina, você falou bonito. Falou certo. Bem-vinda à Ponte Alta. Lúcia sorri, mas posso ver as lágrimas se formando nos seus olhos. Obrigada, Dona Mercês. E se precisar de alguma coisa, é só procurar. O resto da manhã passa mais tranquilo. Algumas pessoas se aproximam para conversar. Mulheres interessadas nos trabalhos de costura que Lúcia se oferece para fazer. Crianças curiosas sobre a cadeira de rodas que ela pacientemente explica como funciona. Há ainda olhares de julgamento, sussurros maliciosos. Mas há também sorrisos, cumprimentos, ofertas de trabalho. Na volta para casa, Lúcia vai silenciosa, perdida em pensamentos. Como foi? Pergunto. Difícil, mas necessário. Ela faz uma pausa. Dona Mercês é uma boa pessoa. É, e você se saiu bem, falou firme. Aprendi que não posso esperar que aceitem. Tenho que fazer aceitar. Chegamos em casa no final da tarde. Lúcia vai direto para a rampa. Sobe e desce algumas vezes, como se estivesse celebrando uma vitória pequena, mas importante. João, ela me chama, quando já estou cuidando de Esperança. Você acha que eles vão voltar? Minha família? A pergunta me pega desprevenido. Paro de escovar o cavalo e a encaro. Acha que vão? Tenho certeza. Não porque sentem falta, porque não suportam a vergonha. Ela respira fundo. Quando vierem, vai ser feio. E você está pronta? Estou me preparando. Cada dia, um pouco mais. Naquela noite, enquanto ela trabalha nas suas costuras e eu conserto uma cela velha, há um silêncio confortável entre nós. O silêncio de quem passou pelo primeiro teste e sobreviveu. Lúcia, digo depois de um tempo. O que você falou para o Zé Benedito hoje? De onde veio aquela força? Ela para de costurar e me olha. Da raiva. Raiva de anos sendo tratada como menos que gente. Raiva de ter acreditado que eu era o problema. Faz uma pausa. E da esperança também. Esperança de que posso ser diferente do que sempre me disseram. Pode sim, você já é. É verdade. E sabe por quê? Porque alguém me viu como gente primeiro. Você me deu isso, João. Me deu a chance de me ver pelos seus olhos em vez dos olhos deles. Fico sem palavras. Não sabia que tinha dado algo tão importante. Pensava que estava apenas sendo humano. Não precisa agradecer, digo finalmente. Preciso sim, e vou passar o resto da vida retribuindo. Mais tarde, quando ela já dorme, fico na varanda observando as estrelas. Hoje foi apenas o primeiro teste. Virão outros, mais difíceis, mais dolorosos, mas algo mudou. Lúcia não é mais a moça abandonada que encontrei na estrada. É uma mulher que descobriu sua própria força. E eu não sou mais o viúvo solitário que fugiu do mundo. Sou alguém que tem algo para proteger. Alguém que tem uma razão para ficar de pé. A noite está clara, sem nuvens. Amanhã será um dia bonito e nós estaremos aqui para vê-lo.
juntos. 3 semanas depois do episódio na praça, nossa rotina encontrou seu ritmo. Lúcia já tem 5 clientes fixas para costuras e suas mãos nunca param. Pela manhã, cuida da horta que plantamos juntos. À tarde, costura. À noite, conversamos na varanda enquanto eu talho madeira ou conserto ferramentas. É uma vida simples, mas completa. Pela primeira vez desde a morte de Maria, acordo sem aquele peso no peito. Há propósito no meu dia. Há alguém para dividir o silêncio e as pequenas alegrias. Lúcia mudou também. A jovem resignada da estrada virou uma mulher determinada. Ri mais. Fala mais. Às vezes pego-a cantarolando enquanto trabalha, e o som me lembra que a casa pode ter música de novo. Mas a tranquilidade é enganosa. Estou na beira do córrego, lavando roupas, quando ouço Esperança relinchar nervosa. É um som que conheço bem. Aviso de perigo. Deixo as roupas e corro de volta à cabana. Lúcia está na varanda imóvel, olhando para a trilha. 4 cavaleiros se aproximam devagar. Mesmo à distância, reconheço a postura arrogante, os trajes melhores que os de quem trabalha na terra. Gente de posses, gente acostumada a ser obedecida. São eles. Lúcia sussurra quando chego perto. Meu pai, meus irmãos. Sua voz está firme, mas vejo suas mãos tremendo levemente. Subo na varanda e fico ao lado da cadeira dela. Uma presença, um apoio silencioso. Os cavaleiros param a uns 10 metros da casa. O homem da frente, um senhor de cabelos grisalhos e rosto duro, me examina como se fosse comprar gado. Os outros 3 são mais jovens, com a mesma expressão de superioridade mal disfarçada. Lúcia, o mais velho, fala, sem desmontar. A voz é seca, sem carinho. Vim buscar você. Oi, pai, ela responde, e há anos de mágoa nessas 2 palavras. Como descobriu onde eu estava? Não foi difícil. Povoado pequeno, língua grande. Ele finalmente olha para mim. Você deve ser o que recolheu minha filha. Não gosto do tom. Recolheu como se ela fosse animal perdido. João Pinheiro, me apresento sem me mover. Joaquim Santos, ele responde. Obrigado por cuidar dela. Mas agora pode entregar. Viemos buscá-la. Entregar? A voz de Lúcia sai mais alta que o normal. Eu não sou encomenda, pai. Você é minha filha e vai voltar para casa. Casa? Ela ri, mas é uma risada amarga. A casa onde me deixaram numa estrada para morrer? Joaquim Santos desmonta finalmente, mas mantém distância. Os filhos fazem o mesmo, posicionando-se como se esperassem resistência. Isso foi um mal-entendido, ele diz sem convicção. Sua mãe estava desesperada, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Lúcia se inclina para frente na cadeira. 20 anos convivendo comigo e não sabia o que fazer? Lúcia, pare com esse escândalo. Você vai voltar para casa, vai casar com o Firmino como combinado e vamos esquecer essa aventura. As palavras me atingem como soco no estômago. Casamento arranjado. Claro. Livrar-se do problema passando para outro. Não vou casar com ninguém, Lúcia diz, a voz firme. E não vou voltar. Vai sim, um dos filhos fala pela primeira vez. Porque você não tem escolha. É quando percebo que eles vieram preparados para a resistência. Cordas na cela, determinação nos olhos. Não vieram buscar. Vieram levar, com ou sem consentimento. Acho melhor vocês irem embora. Digo, dando um passo à frente. E acho melhor você não se meter, Joaquim responde. Isso é assunto de família. Ela é maior de idade. Pode escolher onde quer ficar. Pode? Ele ri. Rapaz, você não conhece nossa família. Conhece nossa posição na região. Você é um ermitão que vive no mato. Eu sou fazendeiro, conheço o delegado, o prefeito, o juiz. Se eu quiser, você some daqui em 1 semana. A ameaça fica pendurada no ar como fumaça de cigarro. Sei que não é blefe. Homens como Joaquim Santos têm poder de sobra para destruir vidas pequenas como a minha. João,
Lúcia me chama baixinho. Pode deixar. Eu resolvo isso. Ela empurra a cadeira para a frente, descendo a rampa devagar. Para na frente do pai, olhando-o de baixo para cima, mas sem submissão. Pai, o senhor me abandonou numa estrada. Deixou um bilhete pedindo para Deus cuidar de mim. Lembra? Lembro. E foi um erro. Por isso estou aqui. Não! O erro foi me levar para a estrada. O acerto foi eu sobreviver. O acerto foi encontrar alguém que me vê como gente, não como fardo. Lúcia, pare com isso. Você volta hoje. Acabou a discussão. Não volto. A conversa vira confronto num segundo. Joaquim faz sinal para os filhos. 2 deles se movem para cercar a cadeira dela. Meu sangue ferve. Não encostem nela. Falo, a voz baixa mas clara. Ou o quê? O mais novo dos irmãos me encara. Vai fazer o quê, velhote? É quando Lúcia surpreende todo mundo. Em vez de recuar, empurra a cadeira para a frente, passando entre os irmãos e indo direto para o pai. Pai, me responde uma coisa. Quando eu nasci assim, o senhor pensou em me matar? A pergunta é tão direta, tão crua, que todos ficam em silêncio. Que pergunta é essa, menina? Responde. Pensou? Joaquim hesita. A resposta está no silêncio. Pensou, ela continua. E quando cresci e não melhorei, pensou de novo. E quando virei peso demais, decidiu. Só não teve coragem de sujar as próprias mãos. Isso não é verdade. É sim. E sabe por que eu sei? Porque até 3 semanas atrás, eu achava que o senhor estava certo. Achava que eu era o problema. Que minha existência era um erro. Sua voz engrossou. Mas descobri uma coisa, pai. Descobri que o erro não sou eu. O erro é o senhor. Joaquim Santos fica vermelho. Levanta a mão como se fosse bater nela, mas para no meio do movimento. Talvez porque percebeu que há testemunhas. Talvez porque no fundo sabe que ela tem razão. Você vai voltar comigo, ele diz, a voz tremendo de raiva. Nem que seja amarrada. Então vai ter que me amarrar mesmo, ela responde. Porque por bem eu não vou. É quando a situação explode. Os irmãos se movem ao mesmo tempo. Um pega as cordas, outro vai para trás da cadeira. O terceiro vem na minha direção para me impedir de interferir. Mas Lúcia não fica parada. Gira a cadeira rapidamente, escapando das mãos que tentam segurá-la. Grita. João, a espingarda! Não precisa falar 2 vezes. Corro para dentro da casa. Pego a arma carregada e volto para a varanda. O som do ferrolho sendo puxado faz todo mundo parar. Agora todos param onde estão, digo, a arma apontada para cima, mas claramente pronta para uso. Você não vai atirar, Joaquim diz, mas há incerteza na voz. No senhor não, mas nos pneus dos cavalos, nos arreios, na sela. Posso atirar em muita coisa sem machucar ninguém. E aí vocês voltam a pé. Lúcia aproveitou a distração para se posicionar perto da varanda, longe do alcance dos irmãos. Pai! Ela grita. Me escuta bem. Eu não volto. Não hoje, não amanhã, não nunca. Aqui eu tenho uma vida, tenho trabalho, tenho dignidade, tenho alguém que me ama pelo que eu sou, não apesar do que eu sou. A palavra ama me atinge como raio. Ela disse que eu a amo, disse na frente de todo mundo. E a parte que mais me assusta é que é verdade. Se vocês saírem agora, ela continua, e nunca mais voltarem, eu esqueço os últimos 20 anos. Finjo que vocês morreram quando me deixaram naquela estrada. Mas se insistirem, se tentarem me levar à força, eu vou contar para todo mundo o que vocês fizeram. Vou na delegacia, no jornal da cidade, na igreja. Vou contar que Joaquim Santos abandonou a filha deficiente numa estrada para morrer. O silêncio que segue é pesado como chuva de verão. Joaquim olha para os filhos, para mim, para a espingarda, para a Lúcia. Calcula chances, mede consequências. Isso não acabou, ele diz finalmente. Você é Santos, sangue do meu sangue. Não pode simplesmente... Posso sim,
Ela o interrompe. E já fiz. Meu nome agora é Lúcia Pinheiro, e esta é minha família. A revelação me deixa sem ar. Ela adotou o meu sobrenome. Nos declarou família diante dos próprios pais. É um gesto tão poderoso, tão definitivo, que por um momento esqueço de respirar. Joaquim Santos monta no cavalo, derrotado, mas não convencido. Você vai se arrepender, diz. Quando esse homem cansar de você, quando descobrir que você é só peso, vai se arrepender. Se acontecer, Lúcia responde, pelo menos vou ter vivido, coisa que nunca consegui fazer na casa do Senhor. Os 4 homens partem sem olhar para trás. Fico com a espingarda na mão até eles sumirem completamente na trilha. Só então baixo a arma e me volto para Lúcia. Ela está chorando. Não de tristeza, mas de alívio, de liberação. Como se tivesse carregado aquele peso por 20 anos e finalmente conseguido largá-lo. Lúcia Pinheiro, digo me aproximando. Gostei do som. Ela ri entre as lágrimas. Desculpe, não perguntei se você topava me adotar. Não precisa perguntar. Família não se pergunta. Família se escolhe. Naquela noite, sentados na varanda, conversamos até tarde sobre o que aconteceu, sobre o que significa ter queimado as pontes com o passado, sobre o futuro incerto que temos pela frente. Você acha que eles vão voltar? Ela pergunta. Acho que não. Pelo menos não assim, na força bruta. Mas pode ser que tentem outros jeitos. Que jeitos? Não sei. Pressão legal. Pressão social. Gente como seu pai não desiste fácil quando é contrariado. E se voltarem? Vamos enfrentar. Juntos. Ela pega minha mão. É a primeira vez que se permite esse contato mais íntimo. Sua pele é quente, calejada pelo trabalho, mas suave. João, quando eu disse que você me ama, eu não queria te colocar numa situação difícil. Só saiu. Saiu porque é verdade, respondo. Demorei para aceitar, mas é verdade. Não sei quando começou, mas sei que está aqui. Para mim também. Amor nasceu do respeito, do cuidado, do jeito que você me olha como se eu fosse inteira. Você é inteira. Sempre foi. Agora eu sei. Graças a você. Ficamos ali, de mãos dadas, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Amanhã será outro dia, outros desafios. Mas hoje ganhamos uma batalha importante. Hoje nos tornamos família de verdade. E família, aprendi, não é quem te carrega no sangue, é quem te carrega no coração. 2 semanas passaram desde o confronto com a família de Lúcia. 2 semanas de paz enganosa, como o silêncio antes da tempestade. Eu sabia que Joaquim Santos não tinha desistido. Homens como ele não desistem quando são humilhados publicamente por uma filha que consideram propriedade. A primeira investida veio através de Padre Antônio. O padre apareceu numa manhã de quinta-feira, suando sob a batina preta, claramente desconfortável com a missão que vinha cumprir. Conhecia-o há anos, um homem bom, mas fraco diante de pressões políticas. João, Lúcia, ele cumprimentou, recusando o café que Lúcia ofereceu. Vim aqui a pedido da família Santos. Já imaginava, respondi. O que eles querem agora? Eles estão preocupados com a situação moral. Uma moça solteira vivendo com um homem solteiro. Ele pigarreou constrangido. Isso está dando o que falar. Lúcia largou a costura e se virou para ele, o rosto sereno, mas os olhos duros. Padre, o senhor me batizou quando eu era bebê? Não, filha, eu ainda não era pároco aqui. Mas conhece minha história. Sabe como vivi esses 20 anos? Sabe que a família que o senhor representa me abandonou numa estrada para morrer. O padre baixou os olhos. Sei, sim. E eles reconhecem que erraram. Por isso querem reparar o erro, trazendo você de volta. Padre, a voz de Lúcia ficou mais baixa, mas não menos firme. Me responda uma pergunta. O que é pior aos olhos de Deus? Uma mulher que vive dignamente com um homem que a respeita ou pais que abandonam uma filha para morrer? A pergunta ficou pendurada no ar.
Padre Antônio se mexeu desconfortável na cadeira. Deus perdoa quem se arrepende e condena quem se aproveita dos arrependimentos falsos. Ela completou. Padre, eles não querem me salvar, querem salvar a reputação deles. Filha, se vocês se casassem, isso resolveria a questão moral. Senti um calor subir pelo pescoço. Era isso. Era essa a pressão que Joaquim Santos estava fazendo. Usar a igreja para nos forçar a um casamento que legitimasse a situação. E se a gente não quiser casar? Perguntei. Mas vocês se amam, não? O padre olhou de um para o outro. É visível. E se amam? Padre, Lúcia o interrompeu. Amor não se casa por pressão. Amor se casa por vontade. Quando for a hora, se for a hora, será nossa decisão. Não da família Santos, não da igreja, não de ninguém. O padre suspirou derrotado. Eles disseram que se vocês não resolverem a situação, vão procurar outras formas. Que formas? Perguntei. Não sei, não quero saber. Ele se levantou. Apenas cumpri minha parte. O resto é com vocês e com Deus. Depois que ele foi embora, ficamos em silêncio, processando a ameaça implícita. Eles vão apertar o cerco, disse Lúcia. Deixe que apertem, a gente resiste. E se eles conseguirem nos separar de alguma forma, inventarem alguma história, alguma acusação? A ideia me gelou o sangue. Era possível, era até provável. Homens poderosos tinham recursos para inventar problemas onde não existiam. Não vão conseguir, disse, mas minha voz saiu menos convincente do que eu gostaria. A segunda investida veio 3 dias depois. Seu Antônio apareceu na cabana numa manhã de sábado, o rosto carregado de constrangimento. João, preciso conversar com você. Fale. É sobre os mantimentos, sobre nossa parceria comercial. Senti o chão fugir dos pés. Há anos eu trocava serviços por mantimentos com seu Antônio. Era minha principal fonte de suprimentos. Que tem nossa parceria? João, você conhece minha situação. Tenho família, negócio, empregados. Não posso me indispor com os Santos. Eles compram muito comigo, têm influência. Está me cortando, disse direto. Não quero, mas... Está sim. Eles te pressionaram. Seu Antônio baixou a cabeça. Disseram que qualquer comerciante que fizesse negócio com você seria desencorajado, que iriam comprar em outras cidades. Entendo. João, você é homem bom. Sempre foi correto comigo, mas eu tenho família para sustentar. Eu sei. Não estou julgando você, Antônio. Estou julgando eles. Depois que ele partiu, Lúcia veio até mim. Eu estava na varanda, olhando para o nada, calculando o que aquilo significava. Podemos ir a outras cidades, ela disse. Comprar em outros lugares. Podemos, mas vai ser mais caro, mais difícil. E se eles pressionarem por toda a região? Então vamos encontrar outro jeito. Sua calma me impressionava, como se esperasse exatamente isso. Você não está preocupada? Claro que estou, mas não estou surpresa. Eles vão tentar nos sufocar devagar. Cortar nossos recursos, nossos contatos, nossa rede de apoio, até que fique insustentável. E o que sugere? Que paremos de ser apenas defensivos. Que comecemos a jogar o jogo deles. Não entendi imediatamente o que ela queria dizer, mas entendi 3 dias depois, quando Dona Mercedes apareceu com uma proposta inesperada. João, Lúcia, ela disse, aceitando o café desta vez. Vim aqui com uma ideia. Que ideia? Perguntei. Vocês sabem que os Santos estão fazendo pressão para isolá-los, né? Sabemos. Pois bem, tem outras pessoas na região que também não gostam dos Santos. Gente que já sofreu pressão deles, que já foi prejudicada. Lúcia se inclinou para a frente interessada. Que tipo de gente? Pequenos comerciantes que foram forçados a vender barato, famílias que perderam terra por causa de dívidas forjadas, trabalhadores que foram explorados. Dona Mercedes sorriu. Os Santos têm poder, mas também têm inimigos.
E o que a senhora está sugerindo? Uma cooperativa. Gente se unindo para não depender só dos santos. Comprando junto, vendendo junto, se defendendo junto. A ideia era simples e genial. Em vez de ficarmos isolados, criar uma rede de apoio com outras pessoas que também tinham motivos para resistir aos santos. E quem toparia isso? Perguntei. Mais gente do que você imagina. Os santos pensam que são os donos da região, mas região não tem dono. Tem gente, e gente se organiza quando precisa. Lúcia bateu palmas, animada. Dona Mercês, a senhora é um gênio! Não, menina, sou velha. E velha aprende que rico só é poderoso quando o pobre fica isolado. Passamos o resto da tarde planejando. Dona Mercês conhecia todo mundo na região. Sabia quem tinha sofrido pressão dos santos. Quem estaria disposto a se unir numa cooperativa. Mas tem que ser discreto no começo, ela alertou. Se eles descobrirem muito cedo, vão tentar sabotar. E se descobrirem depois? Depois vai ser tarde demais. Cooperativa organizada é difícil de quebrar. Naquela noite, Lúcia e eu conversamos sobre a proposta. Havia riscos. Se dessemos errado, a retaliação seria pior. Mas também havia esperança. Pela primeira vez, desde que os santos apareceram, víamos uma forma de não apenas resistir, mas de prosperar. João, Lúcia disse pegando minha mão. Tem uma coisa que preciso te falar. Fale. Se isso der errado, se eles conseguirem nos separar de alguma forma, eu quero que você saiba que estes foram os melhores meses da minha vida. Senti um nó na garganta. Não vai dar errado. Pode dar. E se der, eu não quero ficar com arrependimentos. Ela respirou fundo. João Pinheiro, você quer casar comigo? A pergunta me pegou totalmente desprevenido. Não porque não quisesse, mas porque não esperava que ela tomasse a iniciativa. Lúcia, não por pressão do padre, não por moral, não por conveniência. Seus olhos brilhavam. Porque eu te amo. Porque quero ser sua esposa de verdade, porque quero enfrentar o que vier como sua família. Você tem certeza? Tenho. Mas só se você quiser também, de verdade, não por obrigação. Olhei para ela, para essa mulher que tinha chegado na minha vida como um fardo e se revelado como um presente, que tinha me ensinado que coragem não é não ter medo, mas ter medo e seguir em frente mesmo assim. Claro que quero. Disse, quero muito. Ela sorriu, e foi como se o sol nascesse no meio da noite. Então está decidido, vamos casar. E vamos fazer isso acontecer no nosso tempo, do nosso jeito. E a cooperativa? Vamos tocar junto também, esposa e marido, sócios e parceiros. Naquela noite, pela primeira vez desde que nos conhecíamos, dormimos abraçados. Não por desejo, mas por necessidade. A necessidade de sentir que não estávamos sozinhos diante da tempestade que se aproximava. Amanhã começaríamos a organizar a cooperativa. Começaríamos a planejar o casamento. Começaríamos a construir algo que nem os santos nem ninguém poderia destruir. Uma família baseada em amor e uma comunidade baseada em solidariedade. Mas hoje era suficiente estar ali, vivos, juntos, enfrentando o mundo lado a lado. Era suficiente ser família. 6 meses depois, nossa vida tinha mudado de forma que eu jamais imaginaria possível. A cooperativa que começou como ideia desesperada virou realidade sólida. 15 famílias se uniram, criando uma rede de compras, vendas e apoio mútuo que tornou a pressão dos santos irrelevante. Mais que isso, tornamo-nos prósperos. Lúcia descobriu um talento natural para a organização e números. Virou a tesoureira não oficial da cooperativa, controlando compras coletivas, negociando preços, administrando os recursos comunitários. Suas mãos, que antes só costuravam para sobreviver, agora costuravam o futuro de uma comunidade inteira.
Eu encontrei meu lugar como coordenador de transportes e segurança. Minha experiência solitária pelas trilhas virou conhecimento útil para encontrar as melhores rotas, os fornecedores mais confiáveis, os caminhos que evitavam a influência dos santos. Mas a mudança mais profunda aconteceu numa manhã de domingo, 3 semanas atrás. Estávamos na igreja. Lúcia insistiu que frequentássemos não por pressão, mas por escolha. Padre Antônio havia se acostumado com nossa presença e parado de fazer sermões indiretos sobre situações irregulares. Foi quando ela apareceu. Uma mulher magra, de cabelos grisalhos, apoiada numa bengala. Demorei alguns segundos para reconhecer, mas quando reconheci, o coração quase parou. Era a mãe de Lúcia. Ela entrou devagar, olhou ao redor da igreja até nos localizar e veio em nossa direção. Lúcia a viu ao mesmo tempo que eu. Seu corpo todo se enrijeceu. Mãe, sussurrou tão baixo que quase não ouvi. A mulher parou ao lado do nosso banco, hesitante. Suas mãos tremiam na bengala. Lúcia, disse, a voz fraca. Posso sentar? Lúcia hesitou por um momento que pareceu eterno. Depois assentiu, fazendo espaço ao lado da cadeira de rodas. Durante toda a missa, as duas ficaram em silêncio. Mas eu podia sentir a tensão, as lágrimas não derramadas, os anos de mágoa e saudade se chocando no espaço pequeno entre elas. Quando o culto terminou, a mãe de Lúcia nos seguiu até a praça. Posso conversar com vocês? Pediu. Fomos até um banco sob a sombra de um ipê. A mulher se sentou com dificuldade, a respiração pesada. Lúcia, começou sem rodeios. Vim te pedir perdão. Mãe, deixa eu falar, por favor. Ela respirou fundo. Seu pai nunca me perdoou por você ter nascido assim. Dizia que era castigo de Deus, que era culpa minha. 20 anos ouvindo isso. 20 anos carregando essa culpa. Lúcia pegou minha mão apertando forte. Quando ele decidiu te levar para a estrada, eu tentei impedir. Mas ele disse que era melhor assim, que Deus cuidaria, que era o jeito de libertar você e a nós. As lágrimas começaram a cair. Eu acreditei. Deus me perdoe, eu acreditei. E agora? A voz de Lúcia saiu embargada. Agora eu sei que estava errada. Que ele estava errado, que você nunca foi castigo, que você sempre foi bênção. A mulher olhou para mim. E sei que encontrou sua família de verdade. Mãe, por que está me contando isso? Porque estou morrendo, filha. Câncer. Poucos meses. Ela sorriu através das lágrimas. E não quero morrer carregando essa culpa. Não quero morrer sem te pedir perdão. O silêncio que seguiu foi pesado como chuva de granizo. Lúcia chorava baixinho, as mãos cobrindo o rosto. Lúcia, a mãe continuou, não estou pedindo para você voltar. Não estou pedindo para você me perdoar. Só estou dizendo que sinto muito. Muito mesmo, e que estou orgulhosa da mulher que você se tornou. Mãe, Lúcia falou finalmente, eu senti sua falta. Todos esses meses, senti. E eu senti a sua. Senti desde o momento que a carroça se afastou daquela estrada. Mas não posso voltar. Minha vida é aqui agora. Eu sei. E não quero que volte. Quero que seja feliz. Quero que viva a vida que nunca consegui te dar. As duas choraram juntas por alguns minutos. Lágrimas de 20 anos de dor, de culpa, de saudade. Lágrimas de despedida e de perdão. Mãe, Lúcia disse, enxugando os olhos, você pode vir ao meu casamento? A pergunta surpreendeu a todos nós, incluindo a própria Lúcia. Vocês vão casar? Vamos, mês que vem, aqui na igreja. Lúcia olhou para mim pedindo confirmação. Assenti. Se você quiser vir, quero muito. E foi assim que um mês depois, numa manhã ensolarada de sábado,
Lúcia e eu nos casamos na igreja de Ponte Alta, com a bênção de Padre Antônio, na presença de toda a cooperativa, e com a mãe de Lúcia na primeira fileira, chorando de alegria e de tristeza misturadas. Dona Mercês foi a madrinha. Seu Antônio, que voltou a fazer negócios conosco depois que a cooperativa prosperou, foi o padrinho. As crianças da comunidade espalharam flores no chão. Lúcia estava radiante num vestido branco simples que ela mesma costurou. Eu usava o terno que tinha guardado desde o casamento com Maria, lavado, passado, cuidado com carinho por mãos que entendiam o valor das memórias preservadas. Quando o Padre Antônio perguntou se eu aceitava Lúcia como esposa, minha voz saiu firme. Aceito, para sempre. Quando perguntou se ela me aceitava como marido, ela respondeu: aceito, em qualquer vida que vier. Beijamos sob os aplausos da comunidade inteira. Até os santos, que tinham perdido boa parte da influência na região, mandaram cumprimentos formais através de terceiros. A festa foi na cooperativa, num salão que construímos juntos, com madeira doada e trabalho voluntário. Música de sanfona, comida feita por todas as famílias, dança que durou até o amanhecer. No meio da festa, a mãe de Lúcia me chamou de lado. João, disse, obrigada por ter cuidado da minha filha quando eu não soube. Ela que cuidou de mim, Dona Helena. Vocês cuidaram um do outro. Isso é família de verdade. 2 semanas depois da festa, Dona Helena morreu dormindo em paz. Lúcia chorou muito, mas eram lágrimas limpas. Lágrimas de quem se despediu direito, de quem fez as pazes com o passado. Hoje, 6 meses depois do casamento, estou na varanda da nossa casa observando Lúcia ensinar uma criança a ler. É uma menina órfã que a cooperativa acolheu, filha de um casal que morreu num acidente. Lúcia se ofereceu para cuidar da educação das crianças da comunidade. A menina se chama Esperança, mesmo nome da minha égua, mesmo nome que Maria escolheu há tantos anos. O destino tem dessas ironias. Tio João, Esperança me chama. A tia Lúcia disse que você sabe contar história de índio. Conta uma? Sento-me no chão ao lado delas. Lúcia sorri, passando a mão no meu cabelo grisalho. Era uma vez, começo, um Apache solitário que achava que tinha perdido tudo na vida, que caminhava sozinho pelas trilhas, carregando suas tristezas como pedras no peito. E aí? Esperança pergunta, os olhos brilhando. Aí ele encontrou uma guerreira diferente, que não caminhava com as pernas, mas com o coração. E descobriu que as melhores viagens não são as que fazemos sozinhos, mas as que fazemos juntos. Eles se casaram? A menina quer saber. Casaram e construíram uma aldeia onde todo mundo era bem-vindo, onde ninguém ficava sozinho, onde as pessoas se cuidavam umas das outras. Como aqui, Esperança olha ao redor, para as casas da cooperativa, para as crianças brincando, para os adultos trabalhando juntos. Exatamente como aqui, Lúcia responde abraçando a menina. Mais tarde, quando Esperança vai brincar com as outras crianças, Lúcia e eu ficamos sozinhos na varanda. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. João, ela diz, pegando minha mão. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para encontrar você? Não demorou. Chegou na hora certa. Eu não estava pronta antes. E agora? Agora estou pronta para tudo. Para ser sua esposa, mãe dessas crianças, líder dessa comunidade. Para envelhecer ao seu lado, vendo nosso sonho crescer. Olho ao redor. Nossa casa simples, mas cheia de vida. A cooperativa prosperando. Crianças correndo livres. Pessoas que encontraram em nós não apenas líderes, mas família. Lúcia, digo. E sabe o que eu aprendi? O quê? Que a gente não encontra família. A gente constrói família, tijolo por tijolo, gesto por gesto, dia por dia. E sabe o que eu aprendi? Ela sorri. Que não importa como você chega em algum lugar,
Importa o que você faz quando chega. E o que você fez? Encontrei meu lar, encontrei minha gente, encontrei meu lugar no mundo. Seu lugar é aqui. Meu lugar é onde você estiver. A noite chega devagar, cheia de grilos e estrelas. Amanhã será outro dia de trabalho, de sonhos sendo construídos, de vidas sendo cuidadas. Mas hoje foi um dia bom. Hoje foi um dia de família. Há 3 anos eu era um homem que fugia do mundo. Hoje sou um homem que ajuda a construir um mundo melhor. Há 3 anos, Lúcia era uma jovem abandonada numa estrada. Hoje é uma mulher que transforma abandonos em encontros. Não fomos curados das nossas dores. Aprendemos a carregar nossas dores de forma que elas nos fortalecessem em vez de nos quebrarem. Não encontramos a perfeição, encontramos algo melhor, encontramos propósito. E descobrimos que às vezes, no meio do nada, no encontro de 2 solidões, no cuidado mútuo entre pessoas quebradas, nasce algo que nem o tempo, nem a distância, nem a morte conseguem destruir. Nasce uma família, nasce um lar, nasce esperança. E esperança, aprendi, não é acreditar que tudo vai dar certo. Esperança é acreditar que vale a pena tentar fazer dar certo. Na estrada poeirenta, onde tudo começou, hoje cresce um ipê amarelo que plantamos no primeiro aniversário do nosso encontro. Todo ano ele floresce, lembrando que da terra mais seca pode brotar a vida mais bonita. Assim como de 2 vidas quebradas pode nascer uma história inteira. Assim como do silêncio mais profundo pode nascer a esperança mais forte. E assim como de um Apache solitário e uma guerreira em cadeira de rodas pode nascer uma família que acolhe o mundo inteiro. Há encontros que salvam, há gestos que curam, há silêncios que falam mais alto que qualquer palavra. E há pessoas que chegam na nossa vida não para completar o que falta, mas para nos mostrar que nunca faltou nada. Apenas esperávamos alguém que soubesse ver o que sempre esteve lá. Nossa capacidade infinita de recomeçar, de cuidar, de amar, de construir família onde quer que o coração encontre seu lugar.